Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar duas funções para manipulação de arrays que exigem que sejam enviados como parâmetros funções anônimas. Nós temos que o PHP possui algumas funções em que é necessário passar como parâmetro uma função anônima. Existem funções para manipulação de arrays em que o PHP faz o trabalho pesado e assim bastará nós implementarmos uma função anônima e passarmos a mesma como parâmetro para obtermos um determinado resultado. A primeira função anônima que nós vamos estudar é a função ArrayMap. Então vamos colocar aqui a função ArrayMap. Nós temos que essa função tem implementado que deve ser passado dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o array e o segundo parâmetro é a função anônima. Então vamos colocar aqui função anônima. A função ArrayMap, ela irá percorrer todos os elementos do nosso array e para cada elemento, a mesma irá invocar a função anônima, passando como parâmetro o elemento que está sendo manipulado. Então, essa é uma maneira bastante simples para nós percorrermos todos os elementos de um array e efetuar uma determinada operação sobre os mesmos. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos definir uma variável de nome lista e vamos atribuir a esta um array que contém 5 elementos. Então, vamos colocar o elemento 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nós vamos definir a função anônima que será passado como parâmetro e nós vamos programar qual a operação que será realizada quando a mesma for invocada. Então, vamos definir uma função de nome f e vamos atribuir a essa uma função, abrimos e fechamos parênteses, nós temos que definir que essa função irá receber um parâmetro, ou seja, o parâmetro que nós iremos receber é o item do nosso array. Feito isso, abrimos e fechamos chave. Agora nós vamos implementar o que deve ser executado em cada elemento do nosso array. Para o nosso estudo, nós vamos multiplicar o valor que nós estamos recebendo como parâmetro por ele mesmo. Então, vamos dizer que nós queremos retornar a multiplicação do valor que nós estamos recebendo como parâmetro por ele mesmo. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Nós acabamos de definir uma função anônima e estamos atribuindo a mesma para a nossa variável de nome f. Feito isso, nós implementamos o tratamento que será dado para cada elemento da nossa lista. Agora, nós vamos invocar a função ArrayMap propriamente dito. Então, vamos colocar aqui ArrayMap, abrimos e fechamos parênteses. O primeiro parâmetro é o array que nós iremos efetuar uma determinada operação. Feito isso, nós vamos passar a nossa função anônima, ou seja, a função que nós atribuímos para a variável de nome f. Então, nós estamos invocando a função ArrayMap e estamos passando como parâmetro o array que nós iremos trabalhar e também a função que será executada para cada elemento da nossa lista. Após a função ArrayMap percorrer todos os elementos da nossa lista, a mesma irá retornar um array que contém as modificações que nós fizemos através da nossa função anônima. Então, nós temos que atribuir o retorno da função ArrayMap a uma variável. Então, vamos dizer que nós queremos uma variável de nome lista processada. Vamos colocar proc. Então, o que nós fizemos foi adicionar o retorno da função ArrayMap para a variável de nome listaproc. Por fim, nós vamos mandar imprimir na tela o array que foi retornado. Então, vamos utilizar a função printr e vamos passar como parâmetro a nossa variável listaproc. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Nós estamos definindo um array que contém 5 elementos. Feito isso, nós definimos uma função anônima. Nós dissemos que a mesma irá receber um parâmetro e então nós definimos no bloco de instrução da mesma que o valor que está sendo passado como parâmetro será multiplicado por ele mesmo e então o resultado dessa operação será retornado. Feito isso, nós definimos uma variável de nome listaproc e nós estamos atribuindo a mesma o resultado da função ArrayMap. Ou seja, nós temos que para cada elemento da nossa lista, a função que nós atribuímos à variável f será invocada. Logo, nós temos que uma nova lista será gerada e então nós temos que atribuir a mesma uma variável. Por fim, nós mandamos imprimir no console a lista que foi retornada. Feito isso, vamos mandar executar e nós temos que foi impressa uma mensagem de erro. Então, vamos ir aqui no nosso código e nós temos que nós não colocamos o ponto e vírgula. Vamos mandar executar e então foi impressa uma mensagem aqui no console dizendo que os parâmetros que nós estamos passando não estão corretos. Vamos fechar o nosso console e o que está acontecendo? Nós definimos errada a função ArrayMap, ou seja, inicialmente nós temos que passar a função anônima e somente então nós temos que passar o array. Então, quando nós trabalhamos com a função ArrayMap, primeiro nós temos que passar a função anônima e em seguida nós temos que passar a lista onde uma determinada operação será executada. Mandamos executar e agora sim, nós temos que foi impresso um array aqui no console e nós temos que o elemento 0 está associado ao valor 1, o elemento 1 está associado ao valor 4, o elemento 2 está associado ao valor 9 e então esse array foi gerado a partir do array que nós definimos aqui na linha 12. Ou seja, nós temos que o valor associado ao índice igual a 0 é a multiplicação de 1 por 1, o valor do índice igual a 1 é a multiplicação de 2 por 2 e assim por diante. Para cada elemento da nossa lista,
a nossa função anônima foi invocada, nós efetuamos uma determinada operação e retornamos o resultado dessa operação. E então, todas as vezes que for necessário percorrer todos os elementos de uma lista e efetuar uma determinada operação, nós devemos trabalhar com a função arraymap e definir como parâmetro qual é a operação que deve ser realizada em cada elemento do nosso array. Agora, nós vamos estudar uma outra função. Nós vamos estudar a função arrayFilter. Nós temos que a função arrayFilter proporciona uma maneira para nós filtrarmos os elementos de um array se baseando na condição implementada na função anônima que é passada como parâmetro. E então, a função anônima deverá retornar um valor booleano. Se o valor for true, o elemento fará parte do novo array. Do contrário, nós temos que o elemento não será adicionado. E então, nós temos que a função arrayFilter proporciona uma forma para nós filtrarmos os elementos se baseando na condição que nós definimos a função anônima que nós passamos como parâmetro. Nós temos que essa é uma forma bastante simples para nós filtrarmos os elementos baseando-se numa condição. Vamos declarar uma variável de nome filtro e vamos adicionar a mesma, uma função anônima. Vamos definir que deve ser passado um parâmetro, abrimos e fechamos chave. Agora, nós temos que implementar qual será a condição para que um determinado elemento faça parte da lista. Então, vamos definir que nós queremos uma lista que contenha os valores que são menores do que 3. Então, vamos definir que se o valor de x for menor do que 3, nós temos que o elemento deve fazer parte da lista. Ou seja, todos os elementos que forem menor do que 3 estarão contidos na lista que será retornada pela função arrayFilter. Agora, vamos ir aqui abaixo, vamos definir uma variável de nome listaFiltro e vamos adicionar a mesma, o retorno da nossa função arrayFilter. Então, vamos invocar a função arrayFilter e vamos passar como parâmetro a lista e em seguida a função anônima. Nós temos que a função arrayFilter, ela tem implementado que primeiro deve ser passado a lista e em seguida a função anônima. Então, vamos alterar aqui na definição, vamos colocar que o primeiro parâmetro é a lista e o segundo parâmetro é a função anônima. Feito isso, vamos mandar imprimir no console o valor que está sendo retornado pela nossa função arrayFilter. Vamos utilizar a função printr e vamos passar como parâmetro a nossa variável listaFiltro. Ponto e vírgula para finalizar a instrução, nós declaramos uma variável de nome filtro e nós atribuímos a mesma uma função anônima que irá receber um parâmetro e então nós dissemos que se o valor de x for menor do que 3, ou seja, se o valor que está sendo passado como parâmetro for menor do que 3, então será retornado true. Do contrário, será retornado false. Logo, nós estamos dizendo que se o valor for menor do que 3, o elemento deve estar contido na lista. Em seguida, nós declaramos uma variável de nome listaFiltro e adicionamos a mesma o retorno da função arrayFilter. Logo, nós temos que estar retornado um array que contém os elementos conforme nós definimos aqui na função anônima. Vamos mandar executar e nós temos que foi impressa uma mensagem de erro porque nós não colocamos o ponto e vírgula após nós definimos a função anônima. Mandamos executar e nós temos que foi impresso mais uma mensagem de erro. Então, nós não colocamos o ponto e vírgula aqui nessa linha. Mandamos executar novamente e como nós podemos ver, foi impresso dois arrays aqui no console. O primeiro array é o retorno da função arraymap e o segundo array é o retorno da função arrayFilter. Como nós podemos ver, o nosso segundo array contém somente dois elementos, ou seja, nós temos que o segundo array contém somente os elementos que são menor do que 3. Até porque nós definimos essa condição aqui na função anônima. Então, para nós filtrarmos os elementos que estão contidos numa lista, basta nós invocarmos a função arrayFilter e definir através de uma função anônima qual é a condição que deve ser filtrada. Ou seja, nós implementamos a função anônima para definir se o elemento fará ou não parte do filtro. Então é isso aí. Nesta aula nós aprendemos como que nós podemos utilizar as funções anônimas com as funções do PHP. Ou seja, nós utilizamos duas funções que são implementadas pelo PHP e nós passamos como parâmetro para cada uma função anônima. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!